Muito bem, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou alegre compartilhando com vocês um pouquinho sobre essa questão da família, né? A família na presença de Deus. Eu estou lendo um livro do pastor José Vernex, livro bastante interessante, que eu recomendo que vocês que quiserem ler, leiam, Jornada Ministerial. E nele o pastor José Vernex comenta no capítulo 2 sobre a vida do líder. Nós estamos envolvidos num trabalho na igreja relacionado à família. É o mês da família na igreja, né? Então a gente tem bastante atividades nesses dias relacionadas à família. As famílias cantam louvores e tudo mais. E aí neste livro tem um tópico bastante interessante, que é relacionado à família do líder, né? E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre esta questão, porque o pastor Vernex coloca no capítulo 2 alguns pontos importantes para a gente poder pensar a família do ponto de vista de Deus, né? Da família quente, a família aquecida pelo Espírito Santo, né? Então, e o que me chama atenção nesse texto é que o pastor coloca, entre outras coisas, né, que a família tem sido bastante afetada pelos diferentes fontes, ataques e tudo mais. Mas uma dessas questões que ele coloca aqui, no meu entendimento, é sobre o relativismo e também sobre as relações líquidas, como bem escreveu Zygmunt Bauman. Não é? Então, famílias líquidas, relações líquidas e, além disso, ele também coloca a questão da memória, do apagamento da memória, no meu entendimento, né? Então, e eu quero ouvir vocês, né? Aqueles que quiserem comentar, comente conosco sobre essa questão. A família, por exemplo, nos nossos dias está realmente sendo afetada por uma frieza, embora a igreja seja bastante quente. A igreja é atuante, né? As igrejas trabalhos relacionados à fé que despertam a atenção do povo, que movimenta o povo de forma extraordinária. As igrejas atuam fortemente nesse campo religioso, e trabalham muito bem nesse sentido. E é nisso que eu quero pensar, como pode existir pessoas frias na fé, sendo que a igreja está passando por um momento de bastante aquecimento espiritual. Como é possível isso acontecer? Como que a igreja tem eventos para a igreja tem eventos para crianças, para jovens, para adolescentes. A igreja tem eventos para mulheres, homens, obreiros, enfim, para todos. E ainda assim existem pessoas frias na fé. Então esta é uma questão que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? O que faz com que tantas pessoas, tantas famílias estejam realmente assim, bastante frias. Não se envolve, por exemplo, com as atividades. As igrejas fazem de tudo que podem, né? Fazem acampamento, fazem retiro, fazem cultos específicos e tudo mais. E ainda assim, você tem um número de pessoas que, por exemplo, estão frias. Então, eu estou colocando essa questão aqui com vocês, que participam aqui agora, mas aqueles que virão posteriormente também, para que a gente possa pensar isso um pouco mais. Até porque nós estamos tratando isso no mês da família, não é? Então, é exatamente essa questão, essa temática que eu quero compartilhar com vocês, tá bom?
Comentem aí, por gentileza, e aí ao longo da semana a gente vai vendo, ouvindo, discutindo. Eu particularmente acho que a igreja precisa, os irmãos precisam cada vez mais aproveitar as oportunidades que a igreja oferece para se manter vivos, ativos na fé, cheios do Espírito Santo. Acho que esse é um ponto super importante que nós devemos aproveitar. Não podemos deixar isso de lado, não podemos deixar isso apagar. A fé não pode ser apagada, a família não pode ficar abandonada à mercê da televisão, à mercê do YouTube, à mercê das redes sociais. A família não pode. O cristão que quer manter a família na igreja, na presença de Deus, e nisso eu concordo com o pastor José Werneck, ele precisa, no meu pensamento, retornar à prática das coisas, daquilo, dos temas, dos assuntos, das atividades que são importantes, que são aquecedoras para a família, mas que estão dentro de casa, por exemplo, realizadas no ambiente da família, no ambiente do lar, dentro do lar. Então eu particularmente concordo com isso, como o pastor Werneck coloca. Essa substituição muitas vezes acaba atrapalhando bastante. Então, querido, comente aí nos comentários desse vídeo, você que está pelo YouTube, você que está pelo Facebook, que está vendo este vídeo, comente, por favor, e aí a gente vai trabalhar essa temática mais vezes e aprofundar alargar também, porque é um tema bastante importante, bastante interessante para todos nós, tá certo? Eu fico no aguardo, Deus abençoe vocês, em nome do